quero dizer que é com grande alegria que a gente recebe vocês participantes aqui, para que a gente está dando seguimento às atividades de um projeto que a gente pensou na Enel, mas pensou como país. Chama Caminhos para a Transição Energética. Quem não participou inicialmente, nós fizemos um primeiro workshop para divulgar esse nosso estudo, essa nossa ideia de fazer cenários, para que a gente possa acelerar esses caminhos, porque a gente tem metas a cumprir do Acordo de Paris, o país precisa cumprir essas metas, mas a gente sabe como agentes do setor, que são os setores que são envolvidos na transição energética, a gente precisa acelerar, a gente precisa ajudar o governo quanto a isso. Depois da realização do workshop, nosso plano justamente é fazer essas mesas de debate. A gente tem essa mesa de debate hoje, que é o mercado de carbono, instrumentos financeiros e o financiamento climático. E esse estudo está sendo realizado pela Deloitte, primeiro porque a Deloitte está fazendo essa atividade em outros países que estamos fazendo esse mesmo estudo, e nós temos, no final, a intenção de ter um relatório com propostas de políticas públicas. Essas propostas de políticas públicas a gente pretende endereçar aos agentes, ao governo, a quem de melhor interesse possa implementar políticas públicas justas para a condução dessa atingimento da meta do Acordo de Paris antes da COP de novembro. Então, agora a Deloitte vai ser a condutora do tema. A gente tem como agenda a contextualização pelo Lockman, que é da Deloitte, tá? Ele é o responsável por a parte justamente que tem correlação com a transição energética, Power, Utilities e Renewable, e para conduzir e premediar, nós convidamos e agradeço já aqui a presença e a disponibilidade do Marcelo Bonini Freire, que é o secretário adjunto de Clima, que a gente já estava conversando anteriormente, estava lá no Congresso, e o Leonardo Alonso, do BNDES, que ele é o gerente do Departamento de Energia, então nada melhor do que alguém do BNDES para falar sobre financiamento. No final das contribuições, o nosso diretor de Relações Institucionais, o Nunes, que está aí presente, também estava conversando aqui com a gente, ele também vai dar uma palavrinha e a gente abre depois para o debate, tá? Aí eu peço que aí quem for participar do debate, se puder levantar a mão, que a gente segue uma ordenzinha, eu agradeço. Passo agora, então, Lockman, é com você, tá bom? Obrigado, Renata. Muito boa tarde a todos. Para mim é um privilégio estar com vocês mais uma vez. Quero aqui também manifestar o meu agradecimento ao Marcelo e ao Leonardo para poderem ajudar nesse debate. Agradeço imensamente a todos vocês que investiram no tempo de vocês para a gente poder discutir esse tema tão relevante para o nosso país, para a nossa sociedade. E eu, como falei para o Nunes mais cedo, eu fico até de vez em quando envergonhado ao falar alguns desses slides que eu vou agora contextualizar com vocês, por ser um time tão seleto e tão interessado no debate. Na terça-feira a gente teve um evento similar, onde falamos sobre aspectos mais gerais. Foi muito bacana a dinâmica e é engraçado porque começou um pouco frio, uma pessoa ou outra levantando a mão, mas depois todo mundo participando, vários participaram e a gente quer exatamente fomentar essa discussão. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, exatamente para termos o tempo necessário para que a gente possa ter esse momento de debate. Gente, eu começo falando da razão principal e fundamental de estarmos aqui nesta tarde, ao falarmos do tema financiamento. Ele é de suma importância na sociedade atual que vivemos, como um dos pilares importantíssimos para alavancar e permitir todo esse processo de transição energética que nós queremos trilhar e aquilo que a gente quer, no final das contas, que é o processo de net zero, né? Aqui alguns números para essa meta de 1,5%, para que a gente não ultrapasse esse aumento na temperatura média, seriam necessários algo em torno de aproximadamente 125 trilhões de dólares de investimento das próximas 3 décadas, estamos falando aí até 2050. É um processo que vai transformar todo o sistema mesmo, quer dizer, buscando colocar o ponto de sustentabilidade
na pauta geral de tudo que nós fizemos. Acho que esses últimos 2 anos de pandemia só trouxe ainda mais atenção para o fato, para o tema, seja nos aspectos de ESG, seja nos aspectos reais de sustentabilidade, para que o processo de transição energética seja acelerado. E, obviamente, a necessidade de expandir essas fontes de fundo. Quer dizer, não é só uma questão do setor de bancos ou de fundos de pensão, mas a gente fala de seguradora, a gente fala de administrador de ativo, a gente fala das bolsas de valores, agências de créditos e até mesmo empresas de auditoria, né? Eu, como consultor na Deloitte, sócio que lidero o setor de Power Utilities e Renewables, tem um pedacinho do meu tempo que eu gasto também fazendo auditorias internas ou externas. E alguns de vocês já devem ter visto que as Big Four, as 4 grandes de auditoria, já se mobilizaram para junto lá em Davos, no World Economic Forum, criar as métricas e as formas como as auditorias podem auxiliar nesse processo também para as questões de ESG e de Green Finance e correlatos. Pode ir em frente, por favor. Aqui só lembrando que o nível de investimento até o momento é bastante pequeno dentro daquilo que se é solicitado, daquilo que se é exigido, né? Na visão Brasil, a gente enxerga a necessidade de um investimento maciço na ordem de 700 bilhões de dólares para promover essa transformação. E isso já através de a gente vai falar mais no próximo slide, através de previsões da aliança feita pela Glasgow da descarbonização de serviços financeiros. Então, eles já fizeram diversos estudos e entre eles esse número aparece. Aqui algumas das ações globais que estão acontecendo para esse processo do sistema financeiro de regulamentação. Acabei de mencionar a Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que foi lançada há um pouco mais de um ano atrás, apoiado pela ONU, com diversos participantes. A gente tem hoje aqui o representante do BNDES, que é relevante dentro do nosso país, para o processo também de financiamento e processo para alavancar essa transformação e essa transição. A gente vê a própria B3 também preocupada com seus índices de sustentabilidade e outras maneiras de poder fomentar dentro do mercado de capitais brasileiro este processo, além das regulamentações que existem do setor financeiro, sejam elas internacionais, por meio da SEC, onde muitas das empresas brasileiras procuram abrir seu capital, como também dentro da CVM, dentro do setor bancário, através do Banco Central Brasileiro, e na parte de seguradoras também a SUSEP. Esse material, gente, vai para vocês depois, podem ficar tranquilos, isso vai ficar disponível. Então, eu vou passar rápido alguns slides, mas pode servir de consulta para vocês em momento posterior. Aqui só lembrando alguns dos principais instrumentos, a gente entende a necessidade de integração desses critérios ambientais, sociais e de governanças, que a gente tem denominado ESG, e seja ele em precificação sobre o carbono, seja de mitigação e transferência de riscos por meio de seguros ou garantias, através de instrumentos de dívida, empréstimos e outros tipos de pagamento, para que a gente possa viabilizar e dar essa tônica. Muitos covenants hoje já existem em contratos também de financiamento, né? Já quando vai aditar alguns desses contratos, novos covenants são colocados pela preocupação genuína também do sistema financeiro em estar colocando seu dinheiro em movimentos junto a empresas que tenham isso dentro da sua estratégia. Aqui uma forma mais recente, vamos colocar assim, que vem crescendo cada vez mais, que é o Sustainable Linked Bond. A gente viu que ao longo dos últimos anos, a gente tem ouvido muito falar do Green Bonds, do Social Bonds, mas o Sustainable é algo que também vem crescendo bastante em comparação com os últimos anos, é o que em 2021 teve uma explosão ainda maior. Vários fatores determinaram isso, mas a busca alguns exemplos de projetos que podem se beneficiar desses títulos, né? Sejam de edifícios verdes, armazenamento de energia, todo o processo de transporte, a parte do agro. A gente vai ter depois até um round table para falar de agro, que é super relevante.
a parte de eficiência industrial, extremamente relevante, e outras mais. Aqui um pouco da visão dos desenvolvimentos recentes, numa perspectiva regional, o tamanho desses mercados, então, dos green bonds em 30 bilhões de dólares, o tamanho total de mercado, com a quantidade de emissões e de emissores. Aqui é para dar um pouquinho desse contexto de como que isso só vem crescendo ao longo dos últimos anos e como que a gente está vendo esse mercado aí para cada vez mais aquecido e que a gente não tem dúvida que só vem a crescer. Então, a gente está falando aí de um total de 48,6 bilhões de dólares ligados a emissões, ligados a esses ALC dentro da América Latina e do Caribe, né, durante os últimos 2 anos. Algumas dessas vantagens dos títulos sustentáveis, né, o investidor se beneficiar de um financiamento de projetos, quer dizer, está linkado com o processo de ser green, o que muitos, eu tenho tido o privilégio de discutir estratégia com diversas empresas, seja do setor energético, seja que não seja do setor energético, mas que tem um consumo intensivo de energia, e como colocar isso na perspectiva não somente do conselho, onde o plano de desenvolvimento de negócios vai estar atrelado a isso, mas também como comunicar isso da melhor maneira para os seus stakeholders e para os seus profissionais, para que todos tenham imbuído esse sentimento. E com isso, esses títulos vêm para auxiliar nesses processos estratégicos das empresas, sejam para beneficiar esses financiamentos, seja para promover uma maior transparência de como são usados os recursos desses títulos para esse impacto climático positivo, gerando atenção também na construção de conhecimento entre investidores em questões ambientais, sociais e climáticas, seja também tendo algum impacto, né, em cima de taxas de juros mais baixas do que uma empresa poderia obter de um banco, quando está olhando para a visão green. E aí todo mundo ganha, né? Tem quem está pegando o título e quem está emitindo, no sentido de ter essa pegada de sustentabilidade atrelada a isso. Aqui eu vou falar um pouquinho, como falado no início, a parte de mercado de carbono. Não quero dar aula nenhuma, de novo, é para contextualizar. Então, a gente vê esse processo e um progresso, né, como o próprio slide diz, de cumprimento para essa meta para redução de carbono na temperatura que estão estabelecidos nos protocolos internacionais, e seja através do preço de carbono, seja também pelos principais tipos desses mercados, o quanto que é importante cada vez mais a gente falar no assunto. Eu acho que hoje tem bastante incipiente. Estou fazendo pilates com uma fisioterapeuta. Eu queria pedir para... Se quiser, eu peço orientação, peço indicação dela. Está no mudo, para não atrapalhar aqui a compreensão de todos. Obrigado. Então, como eu estava dizendo, seja os custos externos das emissões de gás de efeito estufa, seja vinculando a fontes por meio de um preço, né, que no caso do preço de carbono, e também nos tipos de mercado, a gente tem o mercado de acordo com o protocolo de Kyoto, tem mercado de conformidade com emissões criadas por legislação estadual, seja na Austrália, nos Estados Unidos, e os mercados voluntários, a gente vai falar nos próximos slides um pouco mais, que é a compensação, lembrando que a compensação privada e voluntária dessas emissões continua sendo uma pequena proporção do total de crédito de carbono adquiridos. Aqui um pouco da visão geral do mercado global voluntário, desse crédito de carbono. Comercializam principalmente reduções de emissões que não podem ser negociadas nos mercados de conformidade. A regulamentação de emissões também, as empresas estão sujeitas à regulamentação para a compra desse crédito, se comprometem também voluntariamente com metas internacionais de redução de emissão, que é o fim específico aqui que todos nós estamos buscando. Então, para esse mercado voluntário de crédito carbono, a gente vê aí que registra um crescimento cada vez maior. Eu não posso falar o nome das empresas que a gente vem conversando, mas é um assunto que, mais de uma vez, a gente tem recebido pedidos para discussão de como a Deloitte, assim como a Enel, é uma empresa global, a gente vem cada vez mais sendo ponta de link entre a visão brasileira com a visão internacional e como a gente pode trazer boas práticas de mercado de carbono um pouco mais evoluídos do que o nosso para trazer boas práticas para cá. Então, aqui na Base do Brasil, a gente tem atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, alguns de vocês vêm acompanhando aí de perto, diversas das matérias que tratam do tema, seja através de decreto, feito agora recente, né? Eu acho que todo mundo recebeu nos seus clippings e tudo mais, esse de 19 de maio, o de número 11075,
estabelece os procedimentos para planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas, seja também projetos de lei que o nosso legislativo tem, e ano eleitoral é sempre mais complicado para ver isso tramitando, apesar do regime de urgência colocado dentro da Câmara de Deputados, mas tudo embarcado dentro da Política Nacional de Mudança do Clima, já conhecida desde 2009. Aqui um pouco do decreto recente, né? Então, um apanhado aqui, um highlight do que está lá dentro. Então, procedimentos para planos setoriais, como eu falei, seja os planos de mitigação propostos pelos ministérios, aprovação pelo Comitê Interministerial, proposições pelos setores de curva de redução de emissão. Alguns dos setores elegíveis estão ali, né? Principalmente geração e distribuição, mineração, que tem um consumo intensivo também, a gente também tem a visão do carvão, o que fazer com isso, a parte do transporte, fundamental, a eletrificação, agropecuária, a gente comentei já antes que a gente vai ter o roundtable, todos estão convidados, aqueles interessados, onde tem um impacto importante para a transição energética, além da indústria, que também é fundamental, assim como a saúde. Fala também do SINARE, né, o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, e aí alguns dos pontos de atenção: não foi instituído o mercado de carbono, não tem a obrigatoriedade de cumprimento de metas nesse momento. Uma maturidade do sistema nascerá com o projeto de lei atual que está lá tramitando, como eu mencionei anteriormente, está em regime de urgência, mas vamos ficar na aguardo como que isso vai caminhar. Aqui um pouquinho da visão do tamanho do mercado. Tem alguns gráficos aqui que a gente tem alguns da Universidade da Califórnia do Berkeley, para mostrar um pouquinho de como que está o desenvolvimento desses mercados voluntários de carbono. A gente tem os créditos emitidos e os projetos ali, então vocês veem como que cresceu, como que está constante, apesar de que em 2020 e 2021 a gente teve aí uma situação atrelada a tudo que a gente tem vivido recentemente. E aqui está um pouco da distribuição geográfica desses projetos na América Latina, vocês podem ver ali a quantidade de projetos e também em milhões de créditos. Então você vê ali o Brasil tem 159 projetos para 92,3 milhões de créditos, né? Em comparação com outros países, você vê o México com 109. Eu espero que eu sei que eu vou precisar de usar óculos para vista cansada, gente, então se eu falar alguma besteira aqui, vocês me perdoem. Mas pela quantidade que eu estou vendo aqui, 109 projetos para 2,68. Vê o Brasil realmente com números muito robustos dentro do mercado da América Latina, que era de se esperar. E aí, em comparação com a quantidade de projetos, você vê que a gente está bem atrás dos Estados Unidos, onde realmente tem já uma maturidade bem maior. E aqui tem um aspas ali, que eu acho que é fundamental só lembrar a todos, que ainda não tem uma integração na América Latina para uma plataforma de comercialização como a gente gostaria aí para o futuro. Pode passar, por favor? Acho que eu vou falar agora, acho que a gente está nos últimos slides. Então, que tipos de projetos foram desenvolvidos, né, nesses gráficos anteriores? A gente pode ver ali que a distribuição de créditos estão ligados principalmente às fontes eólica e hidroelétrica e solar. E nesse sentido, quem que foi mais beneficiado, então, seja a parte de energias renováveis, seja projetos ligados à gestão de resíduos, à manufatura, a processos químicos. Então, você tem aí uma base de dados interessante de como foi a distribuição desses créditos emitidos e a distribuição desses créditos também por projetos de gestão florestal. E aí eu costumo comentar que até a própria Deloitte, não sei se eu comentei isso, acho que eu comentei com o Lincoln, não sei se eu comentei para a Renata, mas a gente tem o orgulho de poder dizer também que a Deloitte hoje tem a Floresta Deloitte, buscando fazer o papel de reflorestamento. Tem uma área agora não vou saber lembrar, mas eu acho que nesse primeiro momento de 15 hectares no interior de São Paulo, onde a Deloitte está reflorestando. A gente fala isso com muito orgulho, mas é uma gota no oceano. A gente ainda quer botar mais gotas nesse oceano, mas é um papel que a gente entende fundamental, olhando para o lado esquerdo aqui do slide. Do direito. E vamos para o próximo, Ana. Eu acho que tem mais um, né? Tem esse que fala do mercado voluntário também de crédito de carbono na América Latina. Tem sido um ambiente de negócio favorável, com diversas vantagens. Fala das fontes regionais de financiamento, fala das transações, não só no mercado voluntário, mas também
utilizando de plataforma internacional, a gente vê esse crescimento cada vez maior, né? E a gente destaca ali no final dos países da região que estão considerando investir em programas nacionais relacionados a esses mercados, também oferecendo oportunidades florestais e outras soluções baseadas na natureza. Então, eu não fui o responsável por esse estudo nos outros países da América Latina pela noite, mas conversando com os meus sócios que foram, o quanto que esses países têm buscado engajamento e como que esse momento de discussão que a Enel está trazendo junto com a Deloitte tem fomentado ainda mais a necessidade dos governos da América Latina, e agora a gente quer também levar isso para o Brasil, possa fomentar ainda mais, para que possa fazermos ainda mais pelo nosso país. E aqui um pouco da expectativa em torno dos preços de carbono. A gente vê ali ao longo dos últimos anos, em termos num patamar de euro, né? A questão das médias. Então, a gente vê aí como que se espera, onde se espera chegar em 2030, tendo a necessidade da gente cada vez mais buscar fomentar esse mercado e fomentar também, fazendo com que a perspectiva de preço não seja um empecilho para esse fomento. Então, eu acho importante mencionar isso para a gente poder cada vez mais estar numa posição privilegiada. Pode passar, por favor, Ana? Aqui, eu acho que é o último slide, se eu não me engano, falando um pouquinho sobre o PSA, né, pagamento de serviço, e no que tange a mecanismos financeiros para remunerar produtores rurais, agricultura familiar e outros. Eu até estou discutindo um desses recentemente, aí eu, Ana Lia e o Donati. A gente vê isso acontecer também no norte do país, ali a gente está vendo o Plano Conservador da Mantiqueira, que envolve o Sudeste, mas vários PSAs acontecendo fora, na região norte, no Pará, na região do Maranhão e do Amazonas. Então, existem até políticas estaduais ligadas a isso. Era isso. Gente, de novo, desculpa ser acelerado aqui, mas é que a gente quer nada mais do que fazer o cenário para vocês poderem usar desse momento para poder debater e trazer um pouco da experiência de vocês. Eu, Ana Lia, o Donati, a Renata, o Lincoln, a gente vai estar anotando, vai estar trazendo um pouco da percepção de vocês, mas eu devolvo a palavra para a Renata, que agora a gente quer ouvir, né, os nossos dois convidados. Mais uma vez agradecendo aí ao Leonardo e ao Marcelo. Obrigado. Obrigada. Isso vai ser disponibilizado para todos os participantes. O que precisar de maiores informações e complementações, a gente vai estar disponível. Então, vou pedir agora justamente para o Marcelo introduzir, né, essa parte de fazer essa mediação para que a gente possa depois passar para o Leonardo. Então, Marcelo, agora é com você. Vai lá. Excelente apresentação, Guilherme, obrigado. Acho que baita contextualização bacana. Feliz de estar vendo a Ana Lia aqui, minha amiga de longa data. Sim, quanto tempo, né, Marcelão? Pois é, legal, Aninha. Excelente apresentação, acho que um overview bem bacana. Queria fazer 2 comentários, acho que são específicos, e aí até aproveitando para trazer um esclarecimento um pouco melhor aí sobre... eu vou falar bastante sobre o decreto, gente, porque primeiro que é o meu bebezinho, que eu trabalhei muito para sair, e acho que segundo porque é um assunto bem recente, né? Tá, e aí esse bebezinho é um bebezinho de vários pais e mães, tá? Mas as coisas na esplanada, alguém sempre pega na unha e tem que botar no chão, né? Para elas de fato avançarem. E como isso está na atribuição aqui da nossa secretaria, via de regra, clima é uma atribuição aqui no Ministério do Meio Ambiente, da secretaria, acho que é um tema multidisciplinar, mas quem capitaneia esse tema na esplanada somos nós aqui. E esse decreto é um decreto feito do Ministério do Meio Ambiente junto com a Economia, e aí com a participação de diversos stakeholders das mais diversas frentes e da esplanada como um todo, enfim, fruto de uma estratégia longa, de muita conversa, muito debate, e fruto de uma estratégia desenhada que vem sendo implementada. Então, acho que a gente traçou uma estratégia logo no começo do governo de avançar. Eu vim para o governo com basicamente uma missão de avançar o tema carbono e avançar o tema pagamento por serviços ambientais. Inclusive, eu vim sequestrado de uma Big Four concorrente aí de vocês, da Deloitte. Basicamente, a gente tem conseguido avançar bastante nesses 2 temas, são 2 temas que ficaram quentes. Conseguimos escrever, eu particularmente assino
o Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, junto com o ministro Joaquim, que na época era meu colega, secretário, e agora a gente conseguiu esse movimento do decreto, que foi um movimento parte de uma estratégia. Então, só para vocês entenderem quais os passos que nós estamos dando. A gente definiu uma estratégia, eu tive publicamente, muitas vezes no ano passado, inclusive na Câmara, de audiências públicas, pedindo e orientando para que o Congresso tivesse o bom senso e a paciência de esperar a gente ir para a COP26 e aguardar os resultados da COP26. Por que isso? Porque a gente tinha uma estratégia bem clara e definida de ir para a COP26 fazer um gol, que era um gol de voltar com a regulamentação do artigo 6, tá? O consenso multilateral em torno do artigo 6. E foi uma estratégia bem sucedida, graças a Deus. O Brasil foi realmente o ponto de diferença. O Brasil foi realmente o país que fez a regulamentação do artigo 6 acontecer. Tá? Acho que quando você pega um país como o nosso e o peso que a gente tem no tabuleiro internacional do clima, o Brasil tem um peso muito grande no tabuleiro internacional da negociação de clima. Esse assunto do artigo 6 vinha há muitos anos estacionado e emperrado, e eu gosto de fazer uma analogia que a gente pegou a nossa peça no tabuleiro de xadrez mundial e mexeu essa nossa peça. E a gente mexeu essa peça dentro de uma posição bastante construtiva, né, e na construção bastante construtiva e articulando com os outros países de peso, tá? O que promoveu toda uma necessidade de readequação desse tabuleiro internacional e possibilitou que a gente tivesse um consenso em torno do texto do artigo 6. Tá? Então, no momento seguinte, isso eu acho que assim, acho que eu gosto sempre de falar isso porque acho que muitas vezes a informação às vezes não chega, né? Então, aqui eu estou trazendo informação direto da fonte, que eu estava sentado na cadeira, na linha de frente da negociação, é isso que aconteceu. Tá? Então, assim, a COP26, na minha visão, ela é uma virada de página do posicionamento e da posição do Brasil nesse tabuleiro internacional sobre mudanças do clima e sobre questões ambientais como um todo. Eu acho que a gente vinha com uma leitura e uma narrativa até a COP26. Da COP26 em diante, demorou até um tempo para os gringos entenderem o que estava acontecendo, eles não acreditavam direito. Tá? Mas a gente realmente virou a página ali e hoje a gente está tratando de outra forma e está sendo tratado de outra forma. Tá? E eu sei porque a minha secretaria aqui de Clima e Relações Internacionais, estou o tempo inteiro fazendo relações internacionais. A gente é realmente tratado de outra forma. Nós até recebemos uma carta aqui de punho do Alok Sharma, o presidente da COP26, endereçado ao ministro reconhecendo o quanto que o Brasil foi liderança nessa COP26 e o quanto fez esse gol acontecer. Tá? Acho que isso vocês não conseguem ler em nenhum lugar, mas de fato eu recebi uma carta aqui do Alok Sharma para endereçar ao ministro. Tá? Então acho que isso é importante. Isso está falando que a gente tem tido sucesso na estratégia desenhada. Tá? Quando voltou da COP26, no momento seguinte, eu já voltei completamente comprometido que a gente começasse a acelerar o mercado interno brasileiro. Regulamentação de mercado interno brasileiro. Por quê? Porque agora a gente tem um conjunto de regras estabelecido para o mercado internacional. Claro que ainda está em fase de discussão para operacionalização, etc. e tal, não vai acontecer do dia para a noite, não vai sair mês que vem, tá? Mas está sendo discutido dentro do multilateralismo, estamos indo para a COP esse ano, etc. e tal. A minha equipe, inclusive, está viajando hoje. Eu acabei não indo, porque você faz uma coisa, você faz outra, mas a minha equipe está viajando hoje para a pré-COP, lá em Bonn. E, enfim, nós vamos agora começar a discutir a operacionalização e a UNFCCC está se preparando para a operacionalização do mercado global de carbono. A gente voltou da COP e no momento seguinte já começou vamos agora regulamentar internamente, agora é hora de avançar. Tudo aquilo que a gente pediu para esperar pós-COP, a gente voltou da COP e falou, agora é hora de acelerar. Então, e a gente vai acelerando com muita força esse tema desde então. Tá? Então, assim, o governo fez todo o esforço possível e imaginável para o tema andar. Tá? Inclusive trouxe o PL para a pauta prioritária de governo para esse ano. Para vocês verem, assim, o governo ele escolhe todo ano quais são determinados assuntos para a pauta prioritária, né, para sinalizar a Câmara que aquilo ali é a Câmara, para sinalizar para o Congresso, não só para a Câmara, sinalizar para o Congresso que aqueles são temas de pauta prioritária, e esse foi um dos temas que entrou na pauta prioritária. Tá? E aí a gente avançou muito com esse assunto, e voltou da COP envolvendo todos os ministérios, então trouxemos... a economia está andando muito forte junto no assunto, né? A gente tem um entendimento que esse tema precisa estar sempre muito forte junto da economia e cada vez mais questões ambientais estão de mãos dadas com a economia. Então agora vocês começam a perceber um movimento de o ministro Joaquim e o ministro Guedes são melhores amigos, estão sempre falando junto,
não se fala mais de meio ambiente no Brasil sem economia, não se fala mais de economia sem meio ambiente. Acho que é uma mudança bastante significativa e, de novo, fruto da estratégia da transformação comunicada na COP26, onde a gente falou de um lançamento de um programa de crescimento verde. De fato, o país tomou uma decisão de uma rota de crescimento verde que não tem mais volta. Tá? E não só pelo fato porque todo mundo acha que isso é bom para o meio ambiente, mas pelo fato que todo mundo entendeu e comprou de fato o entendimento, interiorizou o entendimento de que isso é estratégico para o país, de que o país tem uma posição estratégica no tabuleiro internacional, o país tem uma posição privilegiada no tabuleiro internacional, seja em termos de gás de efeito estufa, ou seja de qualquer outro termo ambiental praticamente. Tá? Na maioria das questões ambientais, a gente está décadas na frente do resto do mundo, na maioria das questões ambientais, a gente é o sonho de futuro do mundo. Tá? Tirando algumas poucas questões que a gente é muito atrasado em relação ao primeiro mundo, como saneamento, resíduos nos grandes centros, tudo isso, né? Na maioria das outras questões a gente está décadas na frente. Tá? E quando a gente olha para a pegada ecológica brasileira, a nossa pegada ecológica é extremamente positiva. Tá? Então, acho que assim, a maturidade do debate também e a maturidade da consciência internacional, ela também hoje nos permite começar a conduzir conversas de uma forma mais madura. Para além das narrativas e dos escândalos midiáticos, né? Eu voltei recentemente de uma missão na Noruega e na Dinamarca, onde eu fui falar da Agenda Verde Brasileira, né? Principalmente porque a gente está com uma oportunidade enorme de desenvolvimento e de exportação de energias limpas e renováveis, de combustíveis limpos e renováveis, enfim, estamos pensando aqui estruturalmente, tá, gente? É impressionante como assim agora a gente consegue começar as conversas falando sobre... Peraí, vamos começar essa conversa falando sobre pegada ecológica líquida aqui. Tá? E aí nós todos precisamos se educar internamente aqui no país, inclusive para a gente ter condições de conversar com os outros países, partindo sempre dessa premissa nas conversas. Então, as nossas conversas têm que sempre partir da premissa de vamos falar de pegada ecológica. Tá? Então vamos falar de qual é a pegada ecológica líquida dos países, das praças, das operações. E aí eu posso garantir para vocês que você pode sentar na mesa com quem você quiser, que a nossa pegada é bem mais positiva que a deles. Tirando alguns pequenos países aí, agora quando a gente fala dos países aí de tamanho da nossa economia, né, tamanho de continentais como o nosso, enfim, tá? Para além do fato da nossa NDC ser a NDC mais ambiciosa dos países do G20, né, que a gente nunca pode esquecer disso. Tá? Então acho que assim, precisamos começar sempre a se posicionar de uma maneira mais madura no debate ambiental, o que é muito positivo, porque o mundo está ficando mais maduro e está entendendo melhor o assunto. Então, de novo, a gente voltou da COP e começou a acelerar esse assunto. Tá? Na minha cabeça, mercado de carbono, para além da ferramenta de mitigação de gás de efeito estufa, porque mercado de carbono é ferramenta de mitigação, não é nada além disso. Ela, com base nisso e por esse propósito, ele começa a derivar em em 1 milhão de outras possibilidades e negócios e gerações dos mais tipos diversos de oportunidades. Mas a gente nunca pode perder de vista que mercado de carbono é instrumento de gestão ambiental. Né? É instrumento de mitigação de gás de efeito estufa. Se não for para promover isso, a gente vai fazer qualquer outra coisa, né? Que não seja mercado de carbono. Nesse contexto, a gente voltou e trabalhou muito com a economia, com o BNDES, com o Banco Central, com os diversos ministérios e com o Congresso, tá? Para conseguir avançar e conseguir votar um texto na Câmara, inclusive pedindo para que fosse pautado como pauta prioritária de governo. Infelizmente, a gente não conseguiu até agora ter um consenso sobre isso. Tá? O Congresso é um poder separado, ele tem suas próprias dinâmicas, e o Executivo ele tem sua participação. Lógico que o Executivo contribui com o Congresso, óbvio, né? Mas o Congresso é o Congresso. Né? E é assim que tem que ser, os poderes são separados, tem vida própria, a gente contribuiu e vem contribuindo e continua contribuindo, tá? E vamos continuar contribuindo, porque a gente quer, na nossa meta é que esse tema avance no Congresso, tá? E enquanto o Congresso quiser e tiver a vocação de avançar por um caminho que a gente entende que é um caminho alinhado com esse decreto que foi feito, e um caminho que não gere mais custo Brasil, um caminho que não seja mais uma carga na costa do brasileiro, que não seja mais uma carga de brasileiro para brasileiro, que não seja mais uma barreira de entrada para novos negócios, né? Nós vamos continuar apoiando e fomentando, e a posição de governo vai estar junto com o Congresso para que o tema avance. Então, no que depende do governo, todos os esforços estão sendo empenhados para o avanço da agenda. Tá? E aí, nesse sentido, o Executivo entendeu que deveria colocar um decreto. Por quê? Porque a Política Nacional de Mudança do Clima, que é de 2009, instituiu
que deveria ser regulamentado através de decreto do executivo, né? Essa regulamentação. E nós estamos há quase 13 anos, a sociedade brasileira esperando e aguardando. E essa regulamentação não havia sido feita até hoje. Então nós estamos falando de praticamente 13 anos que ninguém quis botar a mão nessa cumbuca. E a gente entende por quê, porque uma cumbuca não é fácil de botar a mão. Cumbuca complexa, tecnicamente complexa, articulação complexa, tema complexo, mas graças ao bom Deus a gente teve aqui e tem o respaldo técnico para fazer o trabalho que precisa ser feito, né? E eu posso falar para vocês tranquilamente, eu acordo aqui todos os dias e eu tenho o respaldo técnico para fazer meu trabalho. Eu não sofro pressão política nenhuma, zero. Tenho pressão política zero para trabalhar aqui. Assim, esse foi parte do combinado de estar no governo e é isso que o governo vem fazendo. Então a gente precisa entender que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e o ministro Joaquim, eles me dão liberdade para fazer o trabalho técnico, tá? Isso é muito bacana, isso é muito importante de ser dito. Tá? A gente não sofre pressões políticas aqui para fazer aquilo que a gente entende que não é a coisa certa tecnicamente. Então, como a gente entende que tecnicamente isso é a coisa certa a ser feita, nós validamos isso internamente, validamos com a economia, validamos com todo mundo e falamos, poxa, então, o que o executivo pode fazer para essa pauta avançar? Vamos regulamentar o que está desde 2009 esperando para ser regulamentado. Né? E foi o que foi feito. Tá? Então, eu acho que se o Guilherme me perdoa, eu quero fazer uma pequena correção aqui sobre o que ele colocou na apresentação dele. A gente entende que sim, o decreto ele dá o nascimento do mercado de carbono, ele não dá o nascimento do mercado de carbono cap and trade. Tá? Isso é importante que fique claro. Tá? Mas ele dá sim o nascimento do mercado de carbono, tá? Até porque o mercado de carbono já foi instituído pela lei de 2009. O decreto não tem força de criar nada. O decreto só regulamenta o que foi criado. Então, a lei de 2009 cria mercado de carbono no Brasil, mas até hoje não havia sido regulamentado. Né? Então, na verdade, o que o decreto faz é trazer o conjunto de regras para implementação e operacionalização do mercado brasileiro de carbono, que não é um mercado cap and trade nos modelos europeus. Tá? Eu acho que essa é uma sutileza de percepção e eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês sobre isso, até para trazer esses esclarecimentos. Por isso que eu tenho dedicado uma parte substancial da minha agenda a fazer lives, entrevistas e conversas com os mais diversos agentes da sociedade para a gente poder explicar isso. Tá? E por que não é mercado cap and trade nos moldes europeus? Porque a gente tem a total convicção e certeza de que não é o melhor modelo para o Brasil. Tá? Eu acho que a gente está sempre... Muitas e muitas vezes a gente acaba bebendo da fonte internacional e das tecnologias internacionais e dos benchmarks internacionais, tá? E é excelente fazer isso, porque as sociedades de primeiro mundo estão muito mais avançadas do que a gente, têm muito mais condições de fazer seus desenvolvimentos. Entretanto, nem tudo se aplica à nossa realidade, né? E nem tudo se aplica de uma maneira de prateleira à nossa realidade. E é o caso do mercado de carbono. A gente tem plena convicção de que o mercado europeu, no modelo europeu de cap and trade aqui, não se aplica, tá? Pelas condições do Brasil. É uma condição extremamente distinta da condição europeia. Tá? Novamente, porque mercado de carbono é um mecanismo de gestão ambiental. Então, aqui o Ministério do Meio Ambiente, quando está falando de mercado de carbono, está preocupado em promover descarbonização e redução de emissões da economia brasileira. Né? Mercados cap and trade não são feitos para incluírem o agro e mudança de uso da terra, via de regra. Tá? O mercado europeu nunca conseguiu sanar esse assunto direito e nenhum mercado cap and trade no mundo até hoje teve sucesso em sanar esse assunto. Tá? Mesmo com as experiências feitas. Tá? Quando eu olho a realidade das emissões brasileiras e eu preciso instituir um instrumento de gestão ambiental que é um mercado de carbono, tá? Eu preciso entender que o instrumento de gestão ambiental precisa pegar as dores brasileiras. Eu não posso replicar um instrumento de gestão ambiental que, por coincidência, é o mercado de carbono, né, e replicar dentro de uma realidade completamente distinta. Então, um modelo de gestão ambiental que foi aplicado na Europa, ele não se aplica à realidade brasileira, porque são realidades absurdamente distintas. Tá? E eu acho que existe uma outra questão também, que os benchmarks, eles são sempre feitos em cima do modelo desenhado. Né? Mas os benchmarks, eles nunca vão depois
beber da fonte dos resultados atingidos e dos problemas dos modelos implementados. Tá? Então, acho que a gente sempre também se defronta muito e precisa lembrar. É muito bom a gente ter um modelo europeu para se espelhar, porque o modelo europeu já mostrou para a gente os problemas de funcionamento. Né? E nós estamos vendo agora o que está acontecendo na Europa nesse exato momento. Né? Então, acho que assim, bacana, legal, uma ferramenta super útil e que a gente, enquanto governo, tem plena convicção que não é a melhor e mais adequada para o Brasil, porque a gente precisa de uma ferramenta efetiva de gestão ambiental. Eu não quero só ficar aqui brincando de mercado de carbono e incluindo 15% das emissões brasileiras. Eu preciso de uma ferramenta que englobe a sociedade como um todo, inclusive porque a nossa NDC é uma NDC Economy-Wide. A nossa NDC é uma NDC de economia como um todo. Tá? Então, eu estou fazendo esse esclarecimento, pessoal, porque acho que é importantíssimo fazer esclarecimento para que todos aqui entendam que tudo isso é parte de uma estratégia. Ninguém aqui dentro do governo é aventureiro e que está fazendo as coisas assim de ouvido, muito pelo contrário. Um governo extremamente técnico, que tem a liberdade técnica de trabalhar e de fazer aquilo que tem a convicção técnica de que é o melhor para a sociedade brasileira. Tá? Acho que isso é muito importante ficar claro. Tá? A gente aproveita a oportunidade de desmistificar determinados conceitos, porque é muito fácil o discurso de, poxa, mas o benchmark internacional, esse discurso é muito fácil. E esse discurso ele é muito fácil de ser integrado e digerido pela gente. Ele vai dar dor de barriga lá na frente, mas agora ele é fácil de ser digerido. Porque eu falo, poxa, mas é o benchmark internacional. Poxa, mas é a tecnologia europeia. Né? Mas não é toda a tecnologia europeia que se aplica para a gente, porque nós somos aqui uma coisa diferente. Tá? Então, acho que tem alguns analistas e especialistas de mercado de carbono que entenderam e que, inclusive, vieram me dar feedback falando, putz, cara, vocês conseguiram desenvolver um desenho que é um desenho que consegue trazer o agro para dentro. Impressionante, assim, porque como é que eu vou falar de emissões de gases de efeito estufa nesse país para qualquer mecanismo sério de mitigação, deixando o agro de fora? Muito complicado. Tá? Então, acho que eu queria fazer esse disclaimer e um outro disclaimer que eu queria fazer e que eu acho que aí eu chamo a atenção no final aqui da apresentação a gente falou sobre pagamento por serviços ambientais. Eu quero destacar que o decreto ele traz algumas inovações, tá? Que não necessariamente estão relacionadas ao mercado estricto sensu de carbono, tá? Mas estão relacionadas a mercado de carbono. Então, assim, o decreto ele traz no artigo 11, salvo engano, algumas inovações de instrumentos que são basicamente instrumentos de reconhecimento de atributos ambientais, tá? De atributos ambientais atrelados a carbono. E isso é fruto de muita conversa, tá? Que a gente teve com a economia, sempre buscando mecanismos financeiros, econômicos de monetizar, de valorar, tá? Os nossos atributos ambientais, os nossos ativos ambientais e principalmente estoque. Tá? Porque também, quando a gente quer, tá na hora da gente começar a ter conversa aqui madura sobre o meio ambiente, tanto no país quanto no resto do mundo. Né? Então, a gente fica o tempo inteiro sendo cobrado pelos 1% de serviço ambiental gratuito que a gente deixa de entregar para a sociedade global, mas ninguém quer falar dos 99% do serviço ambiental gratuito de excelência que o Brasil entrega todos os anos. Tá? Então, assim, tá na hora de começar a discutir também estoque. Está na hora de começar a discutir também o valor dos atributos ambientais que vêm atrelados à produção brasileira, vêm atrelados aos produtos brasileiros. Então, o decreto ele inova e traz alguns mecanismos que vão permitir que você, para além do mercado estricto senso de carbono, créditos e débitos, tá? Para além disso, a ferramenta do Sinari, que inclusive já está em fase avançada de desenvolvimento, eu já repassei agora o segundo módulo, piloto, etc. Para além disso, tá? A ferramenta está permitindo e vai permitir que você, num módulo separado, se você quiser de maneira voluntária, você vai poder registrar sua pegada de carbono, de produto, processo, atividade, você vai poder registrar volume de carbono em vegetação nativa, você vai poder registrar volume de carbono no solo, você vai poder registrar volume de carbono em áreas oceânicas, carbono azul e qualquer outra coisa, tanto que a gente criou um termo chamado unidade de estoque de carbono. Isso basicamente é registro de atributos ambientais de produto, tá? Que para um mercado estricto sensu, não necessariamente tem vínculo, mas para um mercado não estricto sensu de carbono, onde o mercado cada vez mais vai começar a cobrar a intensidade de carbono de produtos e processos,
Tá? Isso, na minha opinião, vai gerar mais divisas e mais oportunidades de negócio para o Brasil do que o mercado de carbono no estricto senso. Tá? Essa é a minha opinião modesta aqui. Tá? Eu acho que a gente... Para mim, esse é um dos grandes golaços desse decreto. Além, obviamente, de você estar construindo uma central única de registro, o que está sanando uma dor que para qualquer modelo e qualquer tese de mercado de carbono é uma dor enorme, que é a MRV. Então, eu preciso ter transparência, eu preciso evitar double count, eu preciso ter integridade ambiental, eu preciso ter padronização, né? Eu preciso ter acurácia, e uma central única de registro governamental, né? Ela vem trazer, ela vem sanar essa dor estruturante que o país tem, tá? E eu posso afirmar para vocês, sem sombra de dúvida, que nós estamos ganhando alguns anos aí de avanço na implementação do mercado no Brasil, só com essas simples iniciativas. Tá? E a gente vai continuar apoiando para que o PL ande, porque a gente entende que um PL pode trazer atualizações legais, lembrando que a PNMC é de 2009. Né? O mercado de carbono já vai rodar e já está posto, independente de qualquer nova atualização legal. Tá feito para funcionar e agora está só no prazo de implementação. Tá posto, tá feito. Né? Tem prazo para que os setores estabeleçam suas curvas, para que os setores estabeleçam seus planos de mitigação. Gente, nós estamos esperando há muito tempo. A sociedade brasileira está esperando há quase 13 anos para fazer isso. Tá? E agora você colocou principais setores da economia que vão botar no chão e quem estabelece é o governo. Tá? Os setores vão trazer suas contribuições e suas propostas, porque isso é uma maneira liberal, uma maneira democrática de fazer as coisas. Os setores trazem suas proposições, mas a lei manda que o executivo estabeleça. Tá? Então, o executivo, tendo ouvido e tendo participado junto com a sociedade, vai estabelecer as rotas e qual vai ser essa viagem dos setores da economia alinhados com a nossa NDC. Vocês percebam que o decreto traz isso. É um alinhamento com a NDC. Então, basicamente, nós estamos falando que tem que chegar em 2050, tá? Carbono neutro. Balanço líquido, né, Ney? Não é zero emissões, é balanço. Tá? Então, assim, olha quantos avanços esse instrumento regulamentar, que é um decreto, está promovendo. E ótimos, o Congresso avançando e novos instrumentos legais avançando, vão continuar contando com todo o nosso apoio e eles podem trazer novos mecanismos mais atuais, que já não estavam refletidos em 2009. Mas o mercado não está dependendo deles para acontecer. Tá? Se vierem, vão ser muito bem-vindos e vão ajudar, né, em outras coisas, em outras atualizações, e acho que destravar outras questões, acho que é bem importante e a gente vai continuar apoiando. E quando vier, né, que a gente acredita que vai vir, eu já vou estar com toda uma infraestrutura estabelecida, um Sinari rodando, que isso são coisas que demoram para construir dentro da máquina. Né? Então, vocês imaginam que se a gente fosse ficar esperando um PL no melhor dos cenários, ele é aprovado na Câmara, daí ele vai para o Senado, aí tem 1 milhão de discussões no Senado, aí volta para a Câmara, aí tem mais 1 milhão de discussões na Câmara, daí vai para a sanção. No mundo real, essas coisas não acontecem tão rápido assim. Tá? Então, vamos dizer que saia numa curva ótima de desenvolvimento e aprovação de um PL, ainda assim a gente ganhou todo esse tempo implementando infraestrutura. Né? E na hora que a gente tiver uma atualização legal nova, né, pelo menos a gente já está com uma grande infraestrutura rodando no país, que precisaria, depois de uma aprovação, ter mais 2 anos ainda de implementação, etc. e tal. Então, assim, a gente está ganhando um bom avanço para o Brasil nesse assunto. Ótimo, Marcelo, obrigada aí. De fato, você esclareceu, né, essa questão do cap and trade, que todos ficaram conversando. Não é um cap and trade, mas é um mercado. E, de fato, o que a gente tem é essa expectativa, que a implementação, a operacionalização, a precificação sejam os próximos passos. Mas foi muito esclarecedor saber também de todo o caminho, porque é isso que você falou, a gente aqui do outro lado, por mais que a gente se informe, a gente não sabe a realidade do dia a dia. Então, isso é muito bom. Muito obrigada. Agora, então, eu quero pedir para o Leonardo Alonso também nos ajudar aí com um tema super importante. A gente já tem conversado como o Enel com o BNDES, porque de fato a gente tem muitas questões aí para financiabilidade. Por favor, Leonardo. Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Renata. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, aqui em nome do BNDES, de participar nessa mesa, né, sobre um tema
tão relevante. Hoje em dia é um tema mais quente, mais debatido, mas é um tema que, assim, do meu lado, eu já acompanho há mais ou menos 20 anos, né? Desde que eu comecei a trabalhar aqui no banco. Eu comecei a trabalhar no setor elétrico, onde eu estou hoje. Eu tive um período que eu trabalhei com logística, né? Então, é infraestrutura, né? Mas é um bicho um pouquinho diferente. Bem, essa agenda ambiental, assim, desde o início, eu sempre tive o sentimento de que, assim, desde lá de trás, né, do protocolo de Kyoto, lá atrás, a agenda, assim, no início dos anos 2000, ela vinha crescendo. Porém, o que eu percebi é que depois da crise de 2009, 2008, 2009, eu senti que a agenda arrefeceu um pouco, sim, mais o mercado de carbono do que a agenda ambiental. O mercado de offsetting, né, de compensações, eu tive a sensação de que ele arrefeceu, e mais ou menos 10 anos depois, né, não exatamente 10 anos, mas ele voltou à tona. Tá? Então, o meu receio é de que hoje, com a guerra na Europa, né, que esse mercado volte a arrefecer novamente. Tá? Eu particularmente tenho esse receio, mas sim, a agenda ambiental, as metas de emissões neutras em 2050, né, os acordados, o protocolo de Paris, isso é um caminho sem volta. Tá? É um caminho sem volta. O que a gente tem que discutir é se a transição é suave ou ela vai ser aguda. Né? Então, eu acho que a transição suave traz oportunidades, né, principalmente aqui para o Brasil, né? Vamos nos até aqui o nosso país, e a transição aguda, eu acho que traz perdas, né? Perdas econômicas. Então, o Brasil ele está muito bem posicionado para se favorecer dessa transição suave. Tá? Não só no setor elétrico, tá? Mas em outros setores. Tá? Nos outros setores, o país ele tem muito, tem um gap que precisa, né? Saneamento, a parte logística também, o país ainda tem, tem grandes oportunidades de melhora de modal, enfim, ainda tem bastante a ser explorado. Apesar das dificuldades, né, da dificuldade de relevo, que por um lado dificulta a parte de transporte, facilita, assim, é um ponto positivo no lado energético, né, um país de planalto, com rios caudalosos, isso favoreceu bastante o país no ponto energético. E mais recentemente, né, nos últimos 10 anos, né, com o crescimento da energia eólica e agora solar, né, mais nos últimos 5 anos. Né, ou seja, é um país que tem energia hidráulica, considerado o melhor país do mundo para energia eólica e também solar. Né, solar é um dos melhores. Então, o país está bem posicionado e a Enel, como um dos maiores players de energia globais, né, assim, na Europa principalmente, e posição de destaque aqui no país. Eu acompanho a Enel já há algum tempo e eu tenho acompanhado as ações da Enel, principalmente no setor eólico e de smart grid, né? Eu acho que no setor elétrico, eu vou me ater aqui mais ao setor elétrico, porque a gente está aqui no âmbito da Enel, né? Então a gente tem muitas oportunidades aqui de smart grid, eficiência energética, tem um mundo a ser explorado de eficiência energética. A gente está chegando aí na vida útil das hidrelétricas, então tem um repowering das hidrelétricas, né? Além da continuação da exploração do potencial eólico e o solar, né? O solar ele assim, é formidável,
principalmente a geração distribuída, apesar de trazer alguns problemas de operação do sistema, de intermitência, mas o saldo positivo da geração distribuída, principalmente, assim, é formidável, né? E, bem, aí o Marcelo até tocou alguns pontos, né, que eu queria relacionar, mas principalmente eu acho que eu só queria destacar é que assim, eu concordo plenamente com ele, né, que o mercado de carbono, né, o mercado voluntário, ele é um offset, né, uma compensação, mas o mais importante mesmo é a convergência para a neutralidade de emissão, né? Então, isso que é o mais importante, né? E o papel no BNDES, né, a gente... estou aqui há 20 anos, nisso a gente teve uma expansão do segmento hidráulico, né, que apesar de umas críticas, é uma energia limpa e renovável. Há mais ou menos uns 12 anos, o BNDES iniciou o apoio ao setor eólico, e mais recentemente no setor solar. Então, a gente vem acompanhando, né, o desenvolvimento da matriz energética do país, uma matriz com características assim, únicas no mundo, né? A gente, basicamente, a gente tem 3 países, né? Um país, né? O Nord Pool, ali nos países nórdicos, o Canadá e o Brasil, né? São as 3 regiões mais favorecidas, né, de energia renovável, né, considerando também a hidráulica. Então, a gente está muito bem posicionado, cabe a gente se organizar para aproveitar essa transição suave que a gente tem que buscar, né? Bem, então o BNDES ele vem apoiando, ele tem um histórico de apoio no setor, 80% do parque eólico e solar ele foi financiado pelo BNDES, né? Então o BNDES acaba, pelo histórico, sendo uma referência, né? Então a gente busca ter iniciativas para aproveitar e para incentivar, né, os players, né, principalmente os agentes do setor, aqui a Enel, né, papel do agente privado, o BNDES tem o papel apenas de incentivar, apoiar, né, principalmente com o fornecimento do crédito de longo prazo, né, acho que é importante destacar, né, o BNDES ele serve como uma âncora de certeza de crédito de longo prazo, e as ações de incentivo ao desenvolvimento, né, no caso de mudanças climáticas, né, associado ao meio ambiente, agenda ESG, descarbonização. Bem, então eu queria aqui destacar, bem, o banco tem algumas linhas de crédito, né, de incentivo ESG, meio ambiente, o banco é o operador da linha do Fundo Clima, e eu queria destacar que recentemente o banco aprovou a metodologia de credenciamento de equipamentos de armazenamento, aqui eu vou destacar baterias, tá? E armazenamento de hidrogênio, né? Não só armazenamento, como conversão e transporte. Então, hoje o banco tem sistematizado uma metodologia de credenciamento desses equipamentos, ele é baseado na metodologia que foi feita com os aerogeradores, lá em 2010, mais ou menos, em que a gente parte de uma realidade inicial, né, com poucos fornecedores, e a gente vai incentivando ao longo do tempo e atinge, aqui a meta que a gente estabeleceu foi até 2028, ter um parque fabril de fornecedores de equipamentos e que a gente consiga aproveitar a oportunidade do mercado, no crescimento do mercado de hidrogênio, de armazenamento. Eu sei que isso interessa bastante a Enel, né, a parte de baterias. Então, finalmente, a gente aprovou, a gente hoje tem uma metodologia pronta. Acho que isso é muito importante, é o que eu disse, né, o banco atua como um incentivo ali, né, no setor. Eu acho que isso vai contribuir bastante para a expansão do mercado de crédito, né, para essas novas tecnologias.
Muito bom saber, Leonardo. Já estou aqui anotando tudo, porque a gente já vai passar internamente. Novidade ótima, muito bom. A última reunião que a gente teve, vocês falaram que tinham a intenção de fazer justamente uma metodologia, algo bem específico para a gente chama de baterias, mas sistemas de armazenamento, né? E de hidrogênio. Então, ótimo, está anotado aqui o recado. Muito obrigada, viu? Então, queria agradecer a participação tanto do Marcelo quanto do Leonardo. E Nunes, o nosso diretor de Relações Institucionais, para você dar uma palavrinha também, por favor. Bem, boa tarde a todos, aos que se congregaram conosco aí nos últimos minutos. Mas eu gostei muito do que ouvi e comecei gostando da contextualização que o Lockman fez. Ele, né, começou se desculpando um pouco, o Marcelo já comentou isso, e eu acho que foi assim, muito relevante a contextualização dele. Eu não sei se ele está conosco ainda, mas Ana Lia, leve o nosso agradecimento e os parabéns a ele pela boa contextualização inicial. E gostaria de, primeiro, dizer o seguinte, do nosso orgulho, foi comentado, eu vou me referir ao Marcelo com esse tema também. Às vezes a gente esconde um pouco os feitos e maximiza os defeitos, né? Eu costumo falar sobre isso. Então, gostei, Leonardo. Eu gostei muito quando o Marcelo enfatizou o amor pelo feito do decreto. E eu, como tenho um chapéu institucional, eu sei que um decreto, né, não são 2, 3 folhas assinadas e publicadas. É muito mais do que isso, e principalmente nesse nicho ambiental que nós temos, que por mais, Marcelo, que você tenha comentado da independência para tratar o tema, mas nós sabemos que tem muitas interações para o momento que for publicado ser realmente para valer. Então, parabéns, eu não sou um especialista ambiental, mas acompanho o tema como institucional, sei da complexidade do nosso Congresso para alguns temas, mas acho que a lei que está em gestação, ainda que não seja nessa legislatura e seja no início da próxima, eu acho que é importante não relaxarmos sobre ela. Ela tem muita importância. E colocaria, e sem dúvida nenhuma, que gostamos muito, né, da boa notícia que o Leonardo nos traz aí com esse tema das baterias. E também não foi de uma hora para outra, né, Leonardo? Teve muita interação, muita costura, né? Para que demorou, viu? Mas eu acho que o importante é a gente realmente ter, digamos, a busca pelo feito e não esconder os feitos e maximizar os feitos, né? Nós temos orgulho da nossa matriz elétrica, orgulho do nosso setor, e eu acho que isso a gente tem que externalizar também. Mas eu como distribuidor, eu tenho 2 chapéus. Eu tenho um chapéu que é institucional Enel Brasil e tenho outro que é na presidência da Enel Goiás. Eu estou aqui em Goiânia nesse momento. Então, naturalmente, gostei também quando o Marcelo colocou o tema da inclusão do agro. E como distribuidora, nós recebemos muitas interações com distribuidor, é a interação com o cliente final. Às vezes até apanhamos um pouco por problemas que não são nossos, nós somos os mensageiros. Nos momentos dos reajustes tarifários, normalmente apanhamos até mais do que devíamos, né? Porque a gente é um grande arrecadador da cadeia e é o que leva a conta, é o que leva a mensagem, né? Mas hoje eu tive uma reunião com a reitora da Universidade Federal e com um ex-reitor, que foi também do Colégio de Reitores, e saiu o tema da capacitação de certificadores nesse tema dos projetos para efeito de créditos de carbono. Eu não sei se o Marcelo ou o Leonardo poderiam adentrar um pouquinho nesse tema. Uma mensagem que ficou nessas interações é que nós temos talvez poucos certificadores, temos necessidade de formar mais certificadores, de difundir um pouco essa tecnologia e por termos poucos entes que seriam certificadores, a certificação é cara. Não sei, Leonardo, também se você tem essa percepção. A certificação de um projeto que tem sido passado para nós é que a certificação normalmente ela tem um custo elevado.
E aí me ocorreu, trazendo assim para algo bem doméstico, né? Quando a gente pega um voo, tem empresa que já diz, olha, você quer zerar a sua pegada, você pode entrar e para zerar a pegada. Eu nunca tentei zerar a minha pegada porque eu não confio. Se dissesse assim, esse processo nosso é certificado por certificadora tal, é rastreável, você pode zerar a sua pegada que ela terá uma boa rastreabilidade, eu faria. Então, acho que deve ter várias outras pessoas que têm essa mesma presunção, digamos, de atitude. Então, eu colocaria esse tema, não sei qual a percepção do Marcelo e do Leonardo sobre essa questão da capacitação para certificação de projetos. Era isso, além de agradecer, olha, fico feliz em estar compartilhando esse momento com vocês. Tenho muito orgulho também da nossa missão como Enel, de energia aberta, Open Power, aberto para parcerias, aberto para novos usos. Temos falado muito sobre mobilidade elétrica também, né, para novas formas, novas gerações e assim por diante. Mas eu passo, talvez, Marcelo, inicialmente para você. Muito obrigado a vocês. José Nunes, obrigado. Acho que essa é uma questão que a gente sempre se preocupa e se preocupou e continua se preocupando. Mas antes de responder sua pergunta, eu queria aqui aproveitar um testemunho e a presença do Alonso aqui, com as boas notícias que ele está trazendo, compartilhar para vocês o quanto que o BNDES está comprometido com a agenda. É inacreditável a qualidade técnica do time do BNDES no assunto. Então, deixo aqui uma deferência ao Alonso, e não só ao Alonso, mas toda a equipe do BNDES, ao presidente Montesano lá. Eu não preciso ficar explicando para vocês, mas é muito notório de ver o quanto o BNDES realmente abraçou a agenda, realmente encabeçou a agenda e a transformação que o BNDES tem passado, né? Sob a gestão do presidente Montesano. Então, acho que queria parabenizar, isso é tudo fruto de um trabalho. O BNDES sempre muito parceiro do Ministério do Meio Ambiente. A gente está sempre em constantes conversas e sempre pensando junto o que dá para fazer para acelerar, para destravar o tema de enfrentamento à mudança do clima e os temas ambientais. Então, precisava deixar esse testemunho. E aí, voltando para a tua questão, José, o que a gente pensou, e acho que esse é um assunto que foi pensado junto da estruturação do decreto, tá? E que a gente está sempre pensando enquanto governo, a nossa tese é uma tese de menos governo, né? Então, contrário a teses que existiam aqui, que existem ainda, de você criar uma Carbonobras aí, onde você teria uma grande estatal pesadíssima e inchadíssima, extremamente burocrática, centralizando os carbono no Brasil, o que a gente fez é justamente o contrário. A gente fez um mínimo de Estado, tá? Mas possibilitando com isso o nascimento e a expansão de todo um novo ecossistema de carbono no Brasil, tá? Gerando uma demanda e a possibilidade de construção de uma série de novos negócios, uma série de novas atividades, uma série de novas gerações de postos de trabalho, né? E que aí trazem de fato a necessidade dessa capacitação, tá? Mas a gente não tem uma postura de governo tá criando uma Carbonobras e capacitar os técnicos para fazer isso. Não. A gente tem uma cabeça de deixar o mercado se estruturar e se capacitar e desenvolver as capacitações e criar centrais de custódia e ampliar as certificadoras, ampliar os negócios de empresas como a Deloitte, né, entre diversas outras, né, para que você consiga fortalecer um ecossistema de geração de postos de trabalho, de geração de novas atividades econômicas, né? Tirando da mão do Estado esse papel, tendo o Estado só minimamente onde ele precisa entrar. Tá? Então, acho que, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas a gente entende que essa capacitação é necessária, tá? Mas é que ela não é necessariamente o papel do governo ficar fazendo ela. A gente pode ajudar a acontecer, mas quando eu estou criando a demanda pela geração e estou dando a oportunidade de se estruturar em novos negócios para atender as regulamentações, eu acho que a capacitação vai vir a reboque e a gente vai ver os postos de trabalho e as capacitações e a preparação da sociedade como um todo avançar passos muito largos aqui para frente. Essa é uma outra vantagem do decreto. De novo, eu estou criando infraestrutura no Brasil, estou criando infraestrutura para atendimento e para que um mercado de carbono robusto
esteja operacionando. E um mercado de carbono robusto passa por ter capacitação, por ter pessoas capacitadas, por ter o recurso humano, né? Então, nós estamos ganhando anos de capacitação fazendo isso. Perfeito, Marcelo. Eu acho que a ideia é essa, é talvez algo que possamos fazer juntos, né? Não nessa... E juntos, eu falo de repente... agentes, até agentes reguladores, empresas, consultorias, consultoras, eu acho que realmente o propósito é esse. A dúvida que eu tenho mais é até que ponto a certificação no Brasil, quando se compara com outros países, eu sei que nós estamos falando de algo novo, até que ponto ela é cara, customizando para os padrões brasileiros, né? Ela normalmente é cara, assim, essa é uma das dores do processo de mercado de carbono. Custo de transação e o custo administrativo é bastante elevado. Por isso que você tem, normalmente, você tem um break-even, você tem um volume mínimo que justifica fazer um projeto. Tá? Acho que isso tende a cair conforme você está dando a oportunidade da concorrência acontecer, de novos negócios acontecerem. Então, quanto mais atores nesse mercado, provavelmente você vai ter a tendência a cair o custo de transação. É isso que a gente está enxergando, né? E acho que existe uma outra questão que é importante que a gente deixe claro, que a lógica estabelecida pelo decreto é uma lógica de performance, tá? Em cima de um baseline. Uma vez que eu estou criando um baseline setorial, eu estou possibilitando também uma diminuição dos custos de transação na geração de créditos. Tá? Então, assim, eu tenho um baseline único setorial estabelecido, né? E eu estou fazendo uma verificação de performance e de débitos e créditos, né? Então, para além de projetos especificamente, né, o decreto ele estabelece que você vai ter um monitoramento das performances via apresentação de inventários. Tá? E através disso, com a geração de débitos ou créditos. Começa a perceber o volume de créditos que nós estamos falando aí de trazer para o mercado, sem a necessidade, talvez, de um nível tão pulverizado, né, de projetos. Não está excluindo os projetos, mas eu estou trazendo uma nova forma de posicionamento de créditos no mercado, numa escala maior, né, sem uma pulverização tão grande, em face de custos de implementação de projetos, tá? Então, acho que são todos diversos mecanismos que o tempo vai começar a mostrar e a operacionalização da tese vai começar a mostrar que a tendência é que os custos de implementação no Brasil caiam, tá? Porque ninguém é melhor do que o privado para capacitar as pessoas, para gerar negócios, para trazer concorrência, para ter a agilidade necessária para fazer isso acontecer. Né? A gente entende isso. O privado é como você falou, vamos trabalhar junto com as associações, com as certificadoras. É isso. O privado, a gente aqui é super amigo do privado. A gente é um meio ambiente amigo do privado e a gente entende que tem que andar de mãos dadas, porque no final eu estou gerando melhor qualidade ambiental, o resultado ambiental é melhor. No final, o que nos interessa é resultado ambiental. E a gente entende que não tem ninguém melhor para fazer isso. O privado tem uma dinâmica e uma velocidade de funcionamento e de implementação muito diferente do público. Mas o público tem sua responsabilidade de regular e garantir, né, que os critérios estejam estabelecidos, a conformidade esteja estabelecida, e que o Brasil tenha um mercado extremamente robusto e uma geração de créditos que sejam créditos desejáveis, confiáveis e compatíveis, harmonizáveis com o resto do mundo. É isso que a gente tem que fazer. O resto são vocês que têm que fazer. Né? E aí eu tenho certeza que vocês vão fazer muito bem, né? E vão fazer isso, inclusive, aumentando a concorrência e diminuindo os custos. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Leonardo, não sei se a percepção... eu queria também fazer minhas palavras do Marcelo, porque eu tive algumas reuniões com o Montezano no Ministério da Economia. E realmente... é um dinamismo diferenciado em vários temas que tratamos lá no Ministério. Então, de certo modo, a nossa expectativa já era muito positiva com relação à gestão do BNDES. E, mais uma vez, agradecer a boa nova, Leonardo. E eu não sei se a percepção do BNDES com relação a esse tema de certificação, eu sei que aí já é algo, digamos, de uma dimensão maior, e talvez não caiba muito isso da colocação do custo,
e pode ser que seja mais impactante para pequenos projetos do que para projetos, né, de uma maior dimensão. Mas se você quiser colocar algo, agradeço aí a sua percepção. José Nunes e Marcelo, primeiro eu gostaria de agradecer pelo elogio. Bem, eu sou suspeito de falar, né? Eu estou aqui no banco há 20 anos, né? Então eu gosto muito da casa, né? Então, em nome do BNDES, eu queria agradecer os elogios. Bem, mas voltando para o assunto das certificadoras, eu acho que isso está relacionado àquelas oportunidades que eu tinha falado antes, né? Acho que o mercado está em expansão, né? Eu acho que vai crescer bastante, né, no curto, médio prazo. E, bem, está aí uma grande oportunidade, né, para os engenheiros. A certificação, basicamente, é um checklist de processos e insumos. E, bem, está aí uma oportunidade, né, para o pessoal explorar. Aí eu só fazer um paralelo com outras certificações, né? A gente, no início lá do desenvolvimento do setor eólico, a gente tinha poucos certificadores também, a gente encontrou alguns problemas de certificação. Bem, isso não aconteceu com o segmento solar, mas com o segmento eólico aconteceu, e a gente pôde ver a melhora ao longo dos anos, né, na quantidade de certificadores e a acuracidade, né, dos estudos, a melhora da qualidade dos estudos. Outro ponto importante, assim, de paralelo para a comparação, é o segmento de geração distribuída. A implantação de painel em telhado de casa. Há 5 anos atrás, esse era um grande mercado, não existiam muitas empresas que faziam esse serviço, e hoje em dia virou, digamos, entre aspas, uma commodity, né? Que tem de engenheiro, empresa que instala painel solar em telhado, nivelou bastante os preços e virou um mercado competitivo. Eu acho que no futuro próximo isso vai acontecer com as certificadoras, porque capacidade técnica a gente tem, né, uma escola de engenharia robusta no país, e é um mercado que não há uma grande barreira de entrada. Eu acho que isso vai se adaptar, eu acho que a demanda, nesse caso, pelo serviço vai gerar oferta de serviço. Ótimo. Obrigado, Leonardo. Agora, Renata, Vamos abrir para o debate, né? Aproveitar. Aí, pessoal, né? Exatamente. Eu gostaria de pedir para os participantes, para quem quiser levantar a mão para a gente poder seguir uma ordem. Eu acho que no final da história também a gente está com tanta novidade, tantas informações relevantes, que eu acho que a gente já teve aqui uma grande amplitude de conhecimento. Eu, por exemplo, já estou disparando informação para todo mundo na empresa. Então, acredito que muita gente aí do público também está considerando essas novidades aí para trazer para o pessoal interno para analisar. Enquanto não tem ninguém aqui com a mãozinha levantada, eu queria só reiterar isso que o Nunes falou, que de fato, né, as certificadoras, elas são necessárias, esse credenciamento, né? E é o que o Marcelo falou, o governo não está aqui para conduzir de forma direta, né? Mas já tem até previsão no próprio decreto que vai ser necessário regras para essa credenciamento das certificadoras. Então, eu acho que o decreto, de fato, ele está impulsionando de forma muito relevante esse mercado, porque a gente, se fosse esperar o Congresso no ano de eleição, a gente sabe que tem uma dificuldade. Então, eu acho que foi um pontaço, assim, para a gente poder acelerar a implementação desse mercado. Eu, particularmente, cuido desse tema há algum tempo, e aqui na empresa a gente tem esse projeto sendo conduzido para acelerar a transição energética em outros países e agora com foco na América Latina. Então, o que a gente quer estar atuando junto com os stakeholders relacionados a todos os setores que precisam constar para uma transição energética justa e viável de ser implementada, ao longo desses debates, a gente está
absorvendo essas informações que vocês estão passando para a gente. É isso que a gente vai colocar no nosso cenário, é isso que a Deloitte vai complementar no cenário dela, para que a gente possa, até novembro, é um árduo trabalho, sim, a EP mesmo já falou, olha, de fato é algo que é muito desafiador e a gente está em contato com a EP o tempo todo. Então, assim, essas informações são muito relevantes para que a gente possa levar para rodar nossos cenários, fazer nossas simulações e ter um resultado antes de novembro aí da próxima COP. Tá? Então, assim, para mim foi muito engrandecedor, foi ótimo. Eu não sei se teria mais comentários, se vai ter alguém questionando alguma coisa aí ainda nesse último período. Opa, aqui, ó. Vamos lá. Felipe. Oi, Renata, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu sou Felipe Donati, eu tenho o prazer de apoiar parte do projeto do trabalho junto da Enel. Eu não podia deixar de aproveitar o momento, o ensejo e a presença aí dos nossos participantes para só tirar algumas dúvidas com relação ao decreto que a gente tem percebido algumas conversas, né, com os nossos parceiros, com clientes. Então, secretário, se o senhor permite, eu gostaria só de te fazer algumas colocações, se o senhor puder complementar. Uma das questões do decreto, que são, como o senhor colocou, inovadoras em alguns sentidos, é a introdução do chamado crédito de metano, né? E em todos os mercados, né, que a gente tem visto hoje, que existem, que operam, o metano ele é tratado como uma unidade de carbono equivalente mesmo, né? Então, eu queria só entender um pouquinho se essa criação do metano, como que vai funcionar um pouco isso, se foi a ideia de trazer o crédito de metano desalocado do crédito de carbono, teve alguma outra estratégia por trás, tá? E para eu emendar também numa outra questão, é sobre a natureza jurídica do crédito de carbono, que na redação do decreto coloca como mobiliária, né? E na política nacional, lá de mudanças climáticas, no artigo 9, ele é tratado como... mobiliária na política nacional. Na nova redação do decreto, ela é financeira, né? Então, se o senhor puder só comentar um pouquinho sobre isso. Felipe, mais simples do que aparenta. Primeiro, da onde que surge crédito de metano? Nós voltamos de Glasgow no ano passado e o multilateralismo, os países resolveram fazer um compromisso para metano em separado. Tá? Então, você tem um acordo do clima, onde você prevê todos os gases de efeito estufa, com metano incluído. E aí, por conta de uma dinâmica geopolítica internacional, você tem um estabelecimento de um acordo de redução global de metano, especificamente. Então, de maneira bastante simples, para ser sincero, bem simples, né? O mercado internacional está acostumado a transacionar metano como carbono equivalente. Pode simplesmente passar a transacionar sem a conversão para o carbono equivalente. Nada impede, tá? O que a gente está fazendo aqui é simplesmente reconhecer que, se você quiser fazer isso, você pode fazer isso. Está sendo reconhecido no Brasil de você não ter necessidade de transacionar. Ou seja, é você dar a possibilidade do estabelecimento de um produto diferenciado. Tá? No final das contas, ele vai ser uma tonelada de metano, vai continuar sendo 21, 23 vezes aí uma tonelada de carbono equivalente. Tá? Mas se você achar se você achar um posicionamento de mercado onde seja mais interessante comercializar ele como metano sem a conversão equivalente, sinta-se à vontade para fazê-lo. E, ao mesmo tempo, isso também, como política pública, traz para a gente a possibilidade de registrar dentro do sistema isso de uma maneira separada, me ajudando a fazer o monitoramento do metano especificamente. Tá? Porque a gente assinou um acordo de monitoramento e de compromisso para metano. Tá? Então, é simples estar seguindo uma lógica, cara. Do mesmo jeito que às vezes parece um pouco estranho. Por que o mundo fez um acordo separado de metano? Fez. Entendeu? Então... por que nós estamos criando um crédito separado de metano? Porque o mundo fez um acordo separado de metano. Tá? E isso provavelmente vai gerar uma demanda por um produto chamado metano e um crédito de metano, que não precisa ser necessariamente convertido. Tá? E para a sua outra pergunta, assim, o decreto não faz nada que não esteja previsto em lei. O decreto não se sobrepõe à lei, tá, Felipe? O decreto regulamenta a lei. O decreto só fez questão de frisar de que você pode começar a tratar o crédito de metano, o crédito de carbono, as unidades de estoque de carbono como ativos.
tá? Ele vem só trazer assim, isso é um ativo de fato, tá? Mas a transação dele, toda a questão dele precisa seguir o que está estabelecido na lei. Tá? Hoje, se o mercado começar a rodar hoje no Brasil e os CCREs aí começarem a ser os créditos de certificados de redução de emissões começarem a ser emitidos, eles terão que ser transacionados de acordo com aquilo que prega a política nacional de mudança do clima. Tá? Então, se queremos todos ter isso de outra forma, enfim, de uma forma menos travada, com custos... a maneira que a PNMC estabelece acaba criando um custo de transação um pouquinho mais elevado aí, né? Tá? Então, se a gente quer fazer isso, a gente vai ter que... Esse para mim, é um dos pontos que seria interessante trazer uma discussão, tá? Na minha visão, tá? Não estou falando de visão... Tá? Assim, na minha visão, me parece que... De novo, a minha visão, que é uma visão de um governo liberal, né? De novo, que estou falando para vocês, é uma visão que é menos Estado, né? Então, nós estamos voltando para aquilo que o José colocou na pergunta dele, né? Menos custo de transação, acho que é mais interessante para todo mundo. Tá? O que o decreto fez só é reforçar de, olha, é ativo, precisamos começar a encarar como ativo, mas não tem para onde fugir daquilo que estava previsto em lei. Eu acho que, Felipe, então, está respondido, né? Obrigado. Tá ótimo. Temos mais aqui. Kátia, por favor, acho que foi você ou foi a Nina? Foi a Nina primeiro? Isso, eu não sei, eu não acompanhei, gente, desculpa. Como somos todas aqui, Nina, você pode? Tá, eu vou primeiro, então. Na verdade, a minha pergunta é direcionada ao Marcelo. Entendi que na sua fala, o que você mencionou foi que esses planos setoriais, ao fim, serão definidos pelo Poder Executivo. E aí, a dúvida que eu tenho é que, num pior cenário, que algum setor, por exemplo, não apresente suas contribuições, de qualquer forma, o Ministério da Economia e o Ministério do Meio Ambiente vão desenvolver esse plano, certo? Para todos os setores, assim como prazos e targets, né? Para serem alcançados. É isso? Seria nesse sentido, né, Marcelo? Perfeito. 100% positivo, é o que prega a lei. Nina, é o que prega a lei. Aliás, a gente já podia ter definido agora. A gente podia ter decretado os planos agora, que é o que a lei está prevendo. Perfeito. Aliás, agora não, né? Há 12 anos e meio atrás, tá? Quando foi publicado a PNMC. Sim, perfeito. Mas, assim, o que a gente está fazendo, de novo, governo liberal, amigo do privado, transição, racional, né? Quem tem que ajudar e quem tem que ser engajado. Então, assim, o que o governo está fazendo eu sinceramente acho que é um mecanismo muito bom, dar uma janela de participação e de construção conjunta com os setores de quais são os seus planos e suas rotas e suas trajetórias para a neutralidade. Mas vocês percebem como que é muito importante o que a gente está fazendo? A gente finalmente tem no Brasil estabelecido que os principais setores da economia vão estar aderentes à NDC e agora a gente tem uma régua, a gente tem um prazo para chegar na neutralidade no Brasil. A gente só vai discutir agora como é que vai ser essa rota. Mas o prazo está dado pela NDC, que é uma NDC que a gente apresentou na COP no ano passado e submeteu agora no começo desse ano, porque teve que passar pela aprovação do Comitê Interministerial, e agora com a regulamentação. Então, acho que assim, é muito importante todos os setores se engajarem, porque é a janela de oportunidade de falar, poxa, mas a minha melhor rota é essa. Mas eu acho difícil algum setor não se engajar. Mas se não se engajou, o executivo vai ter que fazer o cumprimento da lei, que é o que a lei estabeleceu. Não, perfeito. Realmente, assim, eu aí uma opinião particular também acho que nenhum setor vai se omitir nesse processo, exatamente por ser uma janela de oportunidade e um momento de um possível diálogo até para entender como que essas metas vão se distribuir, né, aí entre os setores. Mas perfeito, acho que é uma iniciativa extremamente relevante e importante. Depois que o decreto foi publicado, a gente já fez diversas reuniões aqui internamente para tentar entender e até entender como contribuir até para a construção desses planos, né? Eu acho que essas discussões são interessantes por isso, exatamente. Eu acho que abre uma janela de oportunidade super interessante para uma conversa, né, intrasetorial. Mas perfeito. Acho que o setor de vocês é um setor que tem uma janela incrível, né, de oportunidade, né? E ao mesmo tempo que tem essa janela incrível de oportunidade, está trazendo uma janela incrível de reforçar a oportunidade incrível que o Brasil tem.
Quanto mais a gente, enquanto nação, souber aproveitar essa janela de oportunidade do nosso custo carbônico de alta atração aqui nesse país, né, melhor. Isso aqui é o que essa é a contribuição que o Brasil está dando para a transição global. Nós estamos falando só de Brasil, nós estamos falando de transição global. O Brasil é uma grande parte da solução global. O Brasil é uma grande parte dessa solução, dessa transição para uma nova economia que precisa nascer no mundo. Pô, a gente está muito bem posicionado para isso. Esse mecanismo do decreto é um mecanismo criado para que a sociedade brasileira aproveite a janela de oportunidade e não para que a gente crie mais um custo Brasil e sufoque essa janela de oportunidade. Precisa ter isso, essa é uma percepção importante. Perfeito. Kátia, desculpa, era você primeiro, passei a Nina, mil desculpas, eu não tinha visto, só apareceu a ordem para mim depois. Nada, que Por isso, favor. Renata. Foi até bom ouvir a Nina e ouvir o Marcelo também, que aí já até me incentiva mais a minha pergunta. Bem, até pegando o gancho do Marcelo falou do metano, que eu acho super legal, né? Você ter esse tratamento diferenciado, aí eu vou passar para o Leonardo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer no Rio de Janeiro, Leonardo, um trabalho que foi feito pela Universidade de Minas Gerais, utilizando o gás metano para biogás para transformar em energia elétrica. E aí, esse projeto, agora eu já não sei, foi feito com a Conlurb, em parceria, enfim, eu não sei hoje como ele está, já tem um bom tempo que a gente não tem mais contato, mas eu sei que esse projeto ele foi financiado pelo BNDES, através do FINEP, de uma agência de fomento. E aí eu pergunto a vocês, porque a gente está falando em fontes de energia, em diversas fontes de energia, aproveitando o decreto, aproveitando o que o Marcelo falou, falando do metano e tudo mais, que ele é tão nocivo quanto o CO2, o BNDES hoje, ele continua nessa linha de incentivo de projetos desse tipo, de inovação, enfim, a gente buscar também novas fontes de geração de energia? Oi, Kátia. Bem, a resposta para a sua pergunta tem duas vertentes, né? A primeira, a questão de aterros sanitários, né, e a geração de energia elétrica. Tá? Há algum tempo atrás, havia uma agenda de utilizar o setor elétrico para, digamos, subsidiar, sustentar a implantação de aterros sanitários por intermédio da geração de energia tendo o metano como insumo. Eu, particularmente, na época, eu não achava... eu não era pró a essa agenda, porque eu achava que esse subsídio cruzado do setor elétrico, né, com a obrigatoriedade de implantação dos aterros sanitários pelas prefeituras, eu achava que não era sustentável, né? O setor elétrico tem hoje em dia seus problemas, os encargos crescentes, então seria mais uma conta a pagar mais um custo a pagar na conta de energia elétrica. Eu entendo que os aterros sanitários eles são obrigação dos municípios, né? E a geração pelo gás metano é uma forma de geração de receita pela implantação dos aterros sanitários. Tá? Então, eu até tenho uma visão um pouquinho diferente dos colegas aqui no banco. Eu tenho uma visão mais direta no setor de resíduos sólidos, né, tratamento de resíduos sólidos, ele tem que ser sustentável, né, e é uma obrigação, né, ambiental, né, das prefeituras, dos municípios, digamos, e não uma obrigação do setor elétrico, tá? Mas, sim, é possível, concluindo, né, a geração de gás metano, ela espeta direta na rede local do distribuidor, então tem umas vantagens de geração local perto dos centros urbanos, então tem umas vantagens de custo, sim, tá? Mas ela não tem como concorrer com uma energia centralizada
termoelétrica, assim, não tem como comparar o custo, é muito mais caro. Então, ela não é sustentável por si só, né, como geração de energia elétrica, mas ela tem que ser sustentável como aterro sanitário, obrigação ambiental dos municípios. Obrigada, Leonardo. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, Kátia. Quando a gente voltou da COP26, o Brasil foi o primeiro país que botou no chão uma política pública para metano. Tá? A gente lançou o programa Metano Zero, que foi quem trouxe primeiro o termo do crédito de metano. A gente até aproveitou para vincular esse novo decreto de carbono, fazer até uma retificação do decreto lá do metano, tá? Para tornar o termo, para deixar o termo compatível. Tá? Mas foi feito, a gente fez um grande esforço para fomentar esse programa Metano Zero, e aí eu posso falar para vocês porque eu botei a mão pessoalmente, baixei a cabeça, escrevi pessoalmente junto aqui com a minha turma. A gente fez muita pesquisa de campo, né? Engajou muitos ministérios, Minenergia, Economia, a gente conseguiu tirar impostos, né? Então hoje em dia o biometano e biogás, infraestruturas para biometano e biogás estão enquadradas no REID, então está isento de PIS e COFINS. Tá? Então, acho que esse é um grande avanço, e isso diz como que a política pública está andando. Né? E aí não estou entrando no termo só de aterro, pelo contrário, o programa Metano Zero, ele quer fomentar, ele está focado em você aproveitar todo esse potencial absurdo que a gente tem de biodigestão de matéria orgânica. Tá? Porque nós estamos falando de 4 gasodutos Brasil-Bolívia, estamos falando de um pré-sal, tá? Que a gente aproveitou de 2%. Então, assim, se você somar o setor sucro energético, se você somar dairy, laticínios, se você somar suínos, aves e aterros, nós estamos falando do potencial de um pré-sal em termos de biometano. Estou falando de biometano, hein? Nem só do biogás, hein? Olha o que isso pode representar de deslocamento de diesel, olha o que isso, além do metano direto para a atmosfera, olha o potencial de deslocamento de diesel. Pois é, Marcelo, isso é um grande negócio. Quando você falou, meu olhinho brilhou. Eu lembrei desse fato aqui, desse caso específico do Rio, por isso eu falei também com o Leonardo, é porque me impressiona o potencial que o Brasil tem em relação, né, a novos negócios, a desenvolver novos negócios no setor, né? Eu acho isso muito legal. Tá super Obrigada. aquecido. Tá super aquecido. Tá super aquecido. Tá cheio de projeto legal no pipeline. Tá muito aquecido. Gostei muito. Obrigada. Leonardo, por favor, você é convidado. Você fala quando você quiser, não precisa levantar a mão. Eu levantei a mão porque acabou que eu não terminei, eu esqueci de terminar a resposta. É se o banco apoia ou não apoia. Ah, sim. O banco apoia, sim. O banco hoje em dia tem uma área inteira de gestão socioambiental. Várias pessoas alocadas nessa área, e financiamento de aterro sanitário, e a geração de energia também é financiada, né, por intermédio do metano. Então, tanto a instalação do aterro quanto da central geradora são financiáveis. Eles podem ser acessados via a linha de financiamento de meio ambiente do banco, que a linha de recursos do banco é a mais atrativa do banco, tá? E o banco também opera o Fundo Clima, que também pode ser utilizado. Então, o Fundo Clima tem a condição mais vantajosa que o banco opera, tá? Mas apesar de não ser recursos do banco, recursos do FAT, digamos, né? Mas então, assim, o banco financia. Acabou que eu não respondi, desculpa. Nada, muito obrigada, Leonardo. Deixa eu passar aqui, Sueli. Você quer falar? Por favor. Olá, boa tarde. Eu sou Sueli, sou da Fiesp. Minha pergunta é mais para o Marcelo. É a questão do prazo de 180 dias, né, que prorrogáveis por mais 180. Como na prática isso vai acontecer, né? Como que a gente vai solicitar mais os 180 dias? Como vai ser esse critério aí dos 360 dias, teoricamente, né? Então eu queria entender mais ou menos a operacionalização disso, porque eu acho que é uma grande pergunta aí dos setores. Sueli, eu acho que a gente bota uma meta para atingir a meta, né? Mas, como no Brasil a gente está acostumado a sempre dar uma choradinha, o decreto ele previu uma possibilidade da postergação por uma vez aí do prazo, né?
Eu acho que, sinceramente, se a gente chegar em 180 dias e achar que ainda não teve tempo, acho que vai dar interlocução com os setores, dos setores falarem, poxa, a gente está conseguindo apresentar a melhor proposta, ou nós não conseguimos ter o prazo suficiente. Mas eu sinceramente não ficaria esperando, né? Porque 180 dias passa voando e 360 também, né? Passa muito rápido, né? Agora, ao mesmo tempo, é um prazo bastante razoável e execuível, né? Então, acho que ninguém nasceu agora para o tema, né? Tá todo mundo há 12, quase 13 anos esperando isso. E a gente teve muito cuidado, inclusive, de antes de fazer qualquer coisa, nós chamamos aqui, e pessoalmente eu recebi aqui no Ministério e estive em diversas agendas com os representantes setoriais e com as associações, falando, olha, pessoal, esse cavalo está chegando, hein? Então vamos se preparando porque o cavalo está vindo, o cavalo está vindo. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que... É um prazo bastante razoável, execuível, né? Talvez 6 meses... Para alguns possa ser um pouco apertado, mas 1 ano certamente é totalmente razoável, execuível. E o Brasil não pode mais esperar, né, gente? Nós não vamos ficar esperando até quando, né? Não, sem dúvida, é só mais a questão aqui vai ser a interlocução com o governo. Olha, a gente chegou até aqui, mas a gente precisa de mais um período porque a gente não conseguiu fechar todos os estudos, assim, um consenso entre o setor. Era mais só para saber como que seria esse acordo aí de mais 180, né? Acho que é chegando no prazo, se a gente achar que não tem condições suficientes para determinar, lembrando, os planos são determinação do executivo. Então, acho que aí o executivo vai dizer, poxa, a gente não tem condições, a gente não acha que não está confortável, ou então tem aqui o pleito dos setores pedindo um maior engajamento e se determina uma postergação. Acho que não é tão complicado quanto parece. Tranquilo, obrigada. Ótimo, nosso interesse é que a gente tenha muita interação. Eu acredito que um fórum desse aqui justamente demonstra o interesse de ter essa interação dos stakeholders e, com certeza, a gente vendo a necessidade que determinado setor não consiga, né, atender no prazo, que a gente vai buscar justamente acelerar, porque é interesse principalmente desses stakeholders, a gente se posiciona formalmente e fala da necessidade de prorrogação, né? Sueli, Agora, tá ok? deixa eu até pedir uma força, Sueli, e trazer um esclarecimento, assim, para a gente trazendo um pouco para a realidade operacional mesmo. É importante que os setores se mobilizem internamente e construam internamente suas proposições, porque é uma proposição setorial. Então, assim, é importante que quando o setor chegar para o governo, o setor chegue mobilizado e conversado e discutido, né? Porque a gente tem que... Gente, vamos pensar no mundo real. Não adianta ficar aqui cada um em cada empresa ligando aqui. Ô, Marcelo, tudo bem? Eu queria bater um papo com você. É completamente inexequível. Nem comigo, nem... Pessoal, a gente pensa em governo, mas as equipes são super limitadas. A gente tem braços limitados, né? É assim que funciona. Eu Então, acredito... assim, a gente precisa que o trabalho venha feito e venha já de maneira coletiva. Claro que a gente está sempre atendendo dentro da possibilidade, a gente atende todo mundo que pede, mas não é inexequível, não temos capacidade, né? Esse fórum, inclusive, Sueli, eu acho que a gente pode, a partir daqui, como sugestão, criar um grupo de trabalho, nós, empresas que estamos aqui participando, que possuem sinergia em algumas áreas, ou vários grupos, mas, né, que tenham alguma sinergia, para que a gente possa, a partir desse grupo de trabalho, também ir definindo sugestões e para que, exatamente, quando for uma proposta, seja uma proposta consolidada ou institucionalmente por alguma associação ou por um grupo com bastante representantes dos agentes. Então, eu acho que depois desse aqui, quem quiser mandar um e-mail para a gente aqui, a gente coordena para que a gente possa fazer, talvez, uns grupos de trabalho, tá? O melhor do consenso possível, né, gente? Na vida, tudo é a arte do possível. Então, assim, vamos buscar trazer o melhor do consenso possível setorial. Óbvio que a gente não consegue ter consenso para pintar a porta do elevador do prédio. Mas, se a gente puder ter o melhor do consenso possível para trazer para o executivo, é melhor. E aí eu acho que a inteligência da legislação é de que o executivo determine, porque daí o executivo também pode falar assim, olha, se não tem consenso setorial, então a gente vai consensuar aqui e determina
buscando, claro, uma lógica de atendimento de todos os stakeholders e sempre considerando um fator de environmental justice, de responsabilidade comuns, porém diferenciadas. Acho que a gente precisa pensar nisso. Né? Embora não esteja previsto isso na lei, o decreto ele traz regulamentações dizendo que você pode ter flexibilidades de determinação, atendendo características diferentes dos agentes regulados. Ótimo, perfeito. Vamos buscar esse consenso de maioria mesmo, porque é isso que você falou, para tentar buscar e levar algo já implementável. Então, gente, a gente está chegando no finalzinho, tem 2 minutinhos. Peço para a Analia finalizar aí pela Deloitte, que é responsável pelo estudo. Por favor, Analia. Bom, foi muito bom hoje, um prazer rever o Marcelo, que fazia tempo que a gente não se via. Trabalhamos lá atrás, né, Marcelo? Nem vale falar quantos anos atrás a gente se conheceu. Foi minha mentoranda, hein? Foi minha mentoranda. Ele era o meu supervisor. Agora ele entregou a idade, viu? Então... É isso, é que eu comecei com 5 anos de idade. Bom, enfim, do nosso lado da Deloitte, o Lockman teve que se ausentar com uma certa antecedência, mas do nosso lado da Deloitte, reiterar aqui o agradecimento à Enel por nos convidar a participar desse projeto, que a gente entende que toda essa transformação aí para uma economia mais sustentável e de baixo carbono, ela só é viável com a participação ativa dos stakeholders, e é justamente o que esse projeto está promovendo e essas mesas de debate estão promovendo. Muito importante ter todos os pontos de vista, então a gente traz aqui setor financeiro, a indústria, ter os contrapontos desses setores, e nesse ensejo, eu encerro aqui a minha fala, inclusive convidando todos para que, caso tenham interesse, participem das nossas próximas mesas, porque todos esses insumos que a gente está coletando nas discussões vão ser muito ricos para contribuir com esse projeto e com o resultado final. Tá bom? Mas muito obrigada, um prazer. Obrigada, Leonardo, José. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, gente. Foi um prazer, então. Tchauzinho. Prazer é meu. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado, Leonardo. Tchau. Obrigada. Tchau.